Existe uma pandemia silenciosa começando agora. Uma grande parte da população com dificuldades para focar, para pensar de maneira profunda e para ver valor nas pequenas coisas da vida. Não é culpa sua, é por design. Bilhões são investidos todos os anos para criar um sistema de recompensa para ti ficar ainda mais alienado em telas, celulares, computadores, televisores. O resultado? Procrastinação, depressão, ansiedade e uma sensação de que algo interno está faltando. Mas se eu te dissesse que tem um antídoto para sair dessa situação, em 7 dias é possível retomar o foco, e é exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Deixa eu te contar, nada acontece só porque você deseja. Tudo que você deseja requer energia, atitude e ação. E é exatamente nesse ponto que existe uma ponte entre o seu sonho e entre o conquistar este sonho. Existe um caminho. E uma das coisas mais importantes é você ter clareza de que a intenção, ações de forma intencionadas perante rumo ao objetivo que você quer alcançar. Então, é sempre pensando qual é o objetivo que eu tenho de vida e quais são as ações que eu tenho que cumprir para chegar lá. E é exatamente esse ponto que o foco acaba se tornando algo fundamental. Porque sem o foco, a cada momento vem uma distração. E essa distração ela vem do mundo externo, então na internet, na televisão, seu círculo de amizades. E isso é muito importante ter como consciência, porque a partir desta clareza mental, de que você só consegue chegar num determinado ponto, não importa qual é o objetivo que você tenha, através de ações intencionais e que o foco é o único caminho para você colocar energia, cumprir com essas ações e chegar lá. Quando você entender isso e você entender como recuperar esse foco, e é o que eu vou falar também nesse vídeo de hoje, você realmente vai conseguir seguir em frente dando esses pequenos passos que são importantes, ganhar essa confiança que é necessário rumo a esse objetivo que você tanto deseja. Agora, se você não está agindo de forma intencional, você está sim se sabotando, mas sem mesmo perceber. Agora, como que o prazer imediato pode estar atrapalhando? Pense comigo. Redes sociais. Quantas vezes a gente vai até mesmo no banheiro e tá lá com o celular, olhando para o Instagram, olhando no YouTube? Quantas vezes a gente se parou num determinado momento do dia, tá estressado, tem alguma coisa dentro de nós incomodando e a gente vai lá, não, deixa eu assistir um pouco de Netflix, deixa eu pegar meu celular, ver uns Reels no Instagram. E aí a gente acaba se sentindo melhor depois disso, dá aquela sensação de tranquilidade. É exatamente isso que significa essa dopamina barata. Então você está buscando uma recompensa imediata e, o pior de tudo, treinando o seu cérebro a buscar constantemente por recompensa rápida. Mas deixa eu te contar uma coisa. Nada que é realmente grandioso nessa vida, nenhum grande objetivo foi conquistado do dia para a noite. Então, por que a gente treinaria o nosso cérebro para ter o nosso objetivo o mais rápido possível? De hoje para amanhã, talvez, na semana que vem. Por que a gente não treina o nosso cérebro para a gente ter esta recompensa no longo prazo e se sentir bem com isso, se sentir bem ao longo do processo, nessas pequenas coisas que acontecem entre o ponto que a gente está hoje
até o nosso objetivo. Essa ponte que eu comentei tem a ver com isso, essa jornada, essa caminhada, ela precisa ser prazerosa. As dificuldades do dia a dia, os problemas que a gente resolve para chegar lá, as ações que a gente está executando, elas podem sim se tornar uma recompensa para nós, mas uma recompensa no sentido de que a gente sabe que está no nosso caminho para chegar aonde a gente deseja chegar. Agora, quando a gente simplesmente pega o nosso celular, vai para frente da televisão e busca essa recompensa imediata, muitas vezes com fast food, comida, sei lá, talvez não tão saudável, batata frita, X, pizza, chocolate. A gente está buscando também esse prazer imediato. A gente está buscando uma fuga. E isso é muito importante a gente ter essa clareza, porque o barato agora sai caro depois. O que é o barato? É muito simples a gente pegar, sentar aqui no sofá meia hora e ficar rolando Reels para cima. Ou assistir 1 hora, 2 de filme. E eu mesmo faço isso em muitos momentos da minha vida. Mas eu tenho essa consciência e eu trabalho para que essas distrações, celular, tela, enfim, tudo que possa ser distração, não atrapalhem as ações que eu tenho que fazer para alcançar esses objetivos que eu tanto desejo na minha vida. E esse é o ponto central. Você não vai precisar abandonar o celular, as telas, mas você precisa tomar, ou melhor dito, retomar o controle para si e entender que tem momentos do dia que você pode sim assistir um filme, talvez nem todos os dias. Você pode sim usar o seu celular, mas não por horas e horas. Tem um momento certo do dia para você não usar, um momento certo do dia para você realmente fazer o uso, buscar essa informação. Né? Então, é muito importante você entender esse processo, gerar essa clareza interna para você. Eu quero falar com você agora sobre uma rotina que você pode seguir por 7 dias no mínimo. Se isso fizer sentido para você depois, você continua, e que é fundamental para você dosar o nível de dopamina que você dá para o seu cérebro e treinar ele para se tornar mais focado, para que você consiga executar as ações que você precisa executar para chegar nos objetivos e para que você se sinta bem no processo. Então, eu acredito, com base na minha própria experiência, que é o que eu faço todos os dias, reservar pelo menos 10 minutos do seu tempo para você ficar contigo mesmo. Sozinho, de olhos fechados, respirando, se conectando. Observando que tipo de pensamento passa pela sua mente sem ficar irritado, sem se culpar, sem se julgar. Apenas observando. Observar também no seu corpo. Como que você está se sentindo? O corpo, ele fala. Então é importante você perceber no seu corpo. E você só vai conseguir fazer isso no momento que você escolher o silêncio. Isso é algo muito importante. Sentar em algum lugar onde você mora, de preferência perto da natureza, um parque pode ser também, e 10 minutos por dia se conectar com você mesmo. E ao longo dessa trajetória, conforme você vai ficando mais especialista nisso, você aumenta esse tempo para 15 minutos, 20, 30, porque esse tempo em silêncio ele é muito importante para acalmar sua mente. E uma mente calma tem clareza, clareza para enxergar qual que é o caminho necessário para alcançar aquele objetivo que você está tanto buscando, quais são as ações. E uma mente calma, ela não procrastina, ela executa as ações que precisam ser executadas no hoje. Ela não deixa para amanhã, não deixa para depois. Outra coisa que é fundamental
é abandonar a tela do celular, do computador, depois das 21 horas, que é o momento mais importante para o seu corpo e a sua mente relaxarem antes de você deitar na cama e dormir. Com certeza o seu sono vai ser muito melhor se você for dormir 10, 10 e meia e deixar de pegar na tela do celular a partir das 9 horas da noite. Eu sei, não é fácil. A gente está viciado nisso. Eu muitas vezes consigo, em outros dias eu me deparo lá no sofá, pegando no celular e olhando para a tela dele. Mas o primeiro passo é ter essa consciência para si. E depois ir trabalhando todo dia. É um trabalho, é que nem ir para academia. Quem gosta de todos os dias para academia está mentindo. Quem diz que gosta, né, de todos os dias para academia está mentindo. Por quê? Tem dias que, eu não estou disposto para ir, mas eu vou, porque eu sei que é importante para minha saúde, para minha longevidade, para o meu foco, para executar as ações que eu tenho no meu dia a dia. Então, fazer algum tipo de atividade física também é muito relevante nesse processo. Então, desde largar a tela às 21 horas, fazer atividades físicas, melhorar a alimentação, tudo isso são mudanças de hábitos importantes para que você retome o foco nas ações que você sabe que precisa fazer e que talvez está deixando para depois. Deixa eu te contar, lá em 2019, eu tinha quebrado pela segunda vez. Financeiramente, eu tinha talvez 5, 10 mil reais na mão naquela época. Não era muito dinheiro. Eu tinha, sim, experiência, bagagem, mas eu me encontrei num momento da minha vida onde eu estava olhando para todo mundo. O que o fulano está fazendo, o que o Beltrano está fazendo, qual que é a minha próxima jogada. E aí eu comecei a me dar por conta que ficar olhando para fora é mais distração do que foco. E foi exatamente no final de 19, em novembro, que eu decidi focar no que eu acreditava. E eu e meu sócio naquela época, a gente saiu do zero de faturamento. A gente tinha 5, 10 mil juntando os dois em mãos. E a gente começou a fazer o que era necessário fazer. E em 30 dias a gente faturou 400 mil reais. De novembro até final de dezembro, 400 mil reais. Então pense comigo, se naquele momento eu tivesse ainda olhando para fora, ainda olhando para o outro, ainda me distraindo, será que eu ia ter foco para fazer o que era necessário ser feito para alcançar o sonho que eu tinha? Muito provavelmente não. E é exatamente sobre isso que tem a ver esse vídeo. Talvez a diferença entre você se transformar e transformar a sua vida profissional, financeira e a sua vida como um todo é parar de se distrair, de dar para o seu cérebro aquela dopamina barata que a gente vê nas telas, nos filmes, nas redes sociais, e treinar ele para ser uma máquina mais focada em executar, fazer as ações que precisam ser feitas. Muito se fala de motivação. A gente não precisa de motivação. A gente precisa de um ambiente adequado para a gente conseguir seguir em frente, mesmo naquele dia que a gente não está com muita vontade. Hoje mesmo de manhã eu pensei, cara, mas será que eu vou para a academia? Tenho que pegar o carro, tenho que me deslocar em 20 minutos. Se fosse pela vontade, pela motivação, eu não teria ido. Mas eu fui porque eu tenho algo, um propósito de eu estar indo para a academia. Eu quero viver bem hoje e quero viver bem lá na frente. Então eu estou focando também na longevidade. E para mim, academia e alimentação saudável é fundamental. Então pensa que nem sempre
você vai ter a motivação? Por isso que o ambiente que você constrói ao seu redor é fundamental. Você definir no seu dia a dia a rotina. Quando que você vai parar para ficar em silêncio contigo mesmo e meditar? Quando que você vai dormir? Qual hora que você dorme? Qual hora que você acorda? Quando que você vai deixar de pegar no seu celular antes de dormir? Então, é criar esse ambiente para que você possa treinar, é exatamente esse ponto, é treinar a sua mente, o seu cérebro, para que ele fique mais focado e para que ele se sinta bem fazendo as coisas pequenas do dia a dia. Mesmo que o seu objetivo leve talvez alguns anos para ser alcançado, você precisa entender que o processo, o dia a dia, ele precisa ser prazeroso. Só que se você estiver buscando por recompensa imediata, pelo prazer que muitas vezes uma rede social traz, muito cuidado, porque isso pode estar indo contra você mesmo, contra os seus objetivos, sem que você nem mesmo perceba. Agora me responde aqui nos comentários. Você está no modo sobrevivência ou você está construindo algo para você que realmente importa? Se esse vídeo fez sentido para você, no final da tela aqui eu vou deixar uma recomendação de um vídeo que eu fiz aqui para o meu canal, onde eu conto a minha trajetória e como que eu fiz mais de 100 milhões de reais no digital. Então clique e assista.